Você já passou pela frustração de baixar um jogo de computador no seu celular, abrir o Game Hub, aplicar aquela configuração que você pegou num canal qualquer do YouTube e o jogo simplesmente fechar na sua cara? Ou pior, rodar aparecendo slide de fotos a 5 FPS enquanto o seu celular frita como uma frigideira? A verdade que ninguém te conta é que ficar copiando configuração pronta não funciona. Muitas das vezes o celular daquele YouTuber não é igual ao seu, o processador também não é o seu. E toda vez que o emulador atualiza, você acaba ficando refém dos outros para conseguir jogar no seu celular. É verdade. O meu objetivo hoje não é te dar uma receita de bolo que vai parar de funcionar amanhã. Eu vou te explicar do jeito mais simples do mundo o que cada configuração do Game Hub faz. Eu vou te dar a independência de olhar para qualquer jogo de computador e saber exatamente o que ativar para ele rodar liso no seu aparelho. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Chega de chutar a configuração, vamos aprender de forma definitiva. Se você quer parar de passar raiva e quer dominar a emulação do Android de verdade, já esmaga o botão no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ver aqui, nenhum grupo de WhatsApp e Telegram vai te ensinar de graça. Bora pro clique. Os tradutores do sistema, Wine e Proton. Para começar, quando você cria um perfil de jogo no Game Hub, a primeira coisa que ele vai te perguntar é sobre Wine e Proton. Mas o que é isso? Eles não são emuladores clássicos. Eles são tradutores de idioma em tempo real. Vamos imaginar assim. O jogo de PC fala Windows, mas o seu celular só entende Android. O Wine fica ali no meio, traduzindo linha por linha na velocidade da luz para o seu celular entender a ordem do jogo. Mas aí você entra no Game Hub e vê Proton 9, Proton 10, o novo Proton 11. Qual é a diferença? Proton 9. O Proton 9 é o porto seguro. É a versão mais velha, madura e cheia de correções. Se o seu jogo é mais antigo, lançado até 2020, comece por ele. Proton 10. O foco do Proton 10 foi tirar o atraso dos comandos. Sabe quando você mexe o analógico e o jogo demora para responder? O Proton 10 resolve isso. Proton 11. Ele foi feito pensando em jogos ultramodernos e chips de celulares mais novos. Ele também corrige aquele erro chato da EA e da Ubisoft, que não queriam abrir de jeito nenhum. A regra de ouro. Comece testando no Proton 11 ou 10. Se a tela ficar preta, o jogo fechar ou os vídeos não aparecerem, recue para o Proton 9. Simples assim. Os tradutores visuais. DXVK e VKD3D. Beleza, o sistema foi traduzido, mas e os gráficos? E é aí que entram duas siglas que assustam muita gente. DXVK e VKD3D. Os jogos de PC desenham os gráficos usando uma linguagem chamada DirectX, mas o Android não entende DirectX, ele usa uma linguagem chamada Vulkan. O DXVK e o VKD3D pegam esses gráficos em DirectX e traduzem para Vulkan. É por isso que o seu celular consegue mostrar o jogo na tela. Eles se dividem basicamente assim: DXVK com versões como 1.7.2 ou 1.10.3, traduz os jogos em DirectX 9, 10 e 11, ou seja, a grande maioria dos jogos conhecidos, como GTA V e Scream, por exemplo. O DXVK 1.10.3 é o campeão no desempenho hoje. Já o VKD3D traduz o DirectX 12, que é usado em jogos ultramodernos como Cyberpunk e Elden Ring, por exemplo. Ele é pesadíssimo. O segredo do Async. Assíncrono. No menu você vai ver opções escritas Async. Ative isso sempre que puder, se o seu celular for Snapdragon. O modo Async faz o emulador carregar o cenário em segundo plano. Sabe aquelas travadinhas chatas quando você anda pelo mapa? O Async joga elas no lixo e deixa o jogo super fluido. Só desative se o jogo começar a piscar as texturas na tela. A engrenagem do motor. Box 64 versus FX. Agora vamos para uma parte mais profunda da parada, o Box 64 e o FX. Os jogos de PC foram feitos para processadores Intel e AMD, mas o seu celular usa um processador ARM. Alguém precisa traduzir o chip físico, e é isso que eles fazem. Já repararam que o Proton 9 geralmente usa Box 64, enquanto o Proton 10 e 11 utilizam o FX? Há uma razão técnica para isso. Box 64. Ele é super econômico com a memória RAM. Ele gerencia os jogos antigos muito bem, sem deixar o celular engasgar. Ele é um monstro da força bruta. Ele reescreve o código do jogo para extrair 100% do uso da placa de vídeo do seu celular. O Proton 10 e 11 utilizam o FX porque as versões novas do Proton já rodam mais leve no celular, deixando o FX livre para focar em mais FPS para o seu jogo. O segredo do controle térmico. CPU, GPU e usuários Mali. Aqui está o maior erro dos leigos. O cara entra no emulador, ativa todos os 8 núcleos do processador, coloca tudo no máximo e acha que está abafando. Sabe o que acontece? Em 5 minutos o celular vira uma frigideira. Ativa o thermal throttling e o jogo cai de 60 para 15 FPS. Celular não tem ventoinha, galera. Para jogar por horas com FPS estável, você precisa limitar os recursos de forma inteligente.
Aos donos de Snapdragon, não use todos os núcleos. Limite a afinidade da CPU para apenas 4 ou 6 núcleos de desempenho no Game Hub. Desative o núcleo Ultra ou Prime, porque ele gasta muita bateria e frita o seu celular à toa. Atenção usuários de GPU Mali, MediaTek Dimensity e Exynos. Atenção aos usuários de GPU Mali. Vocês não têm drivers customizados como a Adreno. O celular de vocês faz tudo na força bruta. Então aqui vai uma regra obrigatória para GPU Mali. Limite o emulador para 4 núcleos de desempenho. Reduza a resolução do jogo de preferência para 800 por 600. Ou no máximo uns 720 dependendo da potência do seu aparelho. E trave o jogo em 30 FPS. Entenda uma coisa, é melhor você jogar a 30 FPS estável do que você tentar jogar 60 FPS e depois de pouco tempo o emulador fechar sozinho por superaquecimento. Parâmetros de tradução. Menu customizado. E para fechar com chave de ouro, o Game Hub traz perfis prontos: extremo, desempenho, estável e pré-definições do jogo. Use o extremo apenas se você tiver um Snapdragon top de linha e estiver tentando rodar jogos 3D muito pesados. Use desempenho se você tiver uma GPU Mali ou se os jogos estiver oscilando. E se você precisar personalizar, use a cabeça baseado nos sintomas. Procure por Memory Model ou x86 TSO ou x86 TSO Emulation e mude para Host. Ou ative o TSO. Os gráficos estão piscando ou os personagens estão ficando invisíveis? Ative a opção Strict Memory Barriers. O FPS cai um pouquinho, mas a imagem conserta. No geral, essas configurações são um pouco mais complicadas. Então se você tem um Snapdragon topo de linha e vai jogar um jogo mais pesado, deixa no extremo. E se você é usuário de GPU Mali, deixa em desempenho. Algumas vezes você pode estar testando o extremo, mas na maioria das vezes deixe em desempenho por segurança. Conclusão. Viu só? Não é mágica, é técnica. A partir de agora, você não precisa mais implorar por configuração em grupo de Telegram ou canal alheio. Você olha para o jogo, vê o ano dele, entende o seu celular e monta a configuração perfeita sozinho de forma consciente. E se você abriu a sua mente e te ajudou a rodar aquele jogo que estava travando, deixa um comentário aqui embaixo dizendo qual jogo você conseguiu consertar e qual é o seu celular. E não esquece de compartilhar esse guia com aquele seu amigo que vive reclamando que o emulador dele não funciona. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela que vai te ajudar ainda mais nessa jornada. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.